E no último mês foi decretado pela OMS o fim da emergência de saúde pública para a Covid-19. Nesses 3 anos de pandemia, o Ministério Público Federal atuou intensamente para garantir resultados concretos à população. E para você conhecer um pouco desse trabalho, a gente começa nesta edição a exibir uma série de reportagens como retrospectiva da atuação do MPF no combate à Covid-19. Hoje vamos relembrar como foi a criação do Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia, o GIAC Covid-19, criado pelo Procurador-Geral da República e presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, Augusto Aras. Passados 3 anos, finalmente a Organização Mundial de Saúde decretou o fim da emergência de saúde pública para a Covid-19. Foi um momento muito difícil, especialmente para nós profissionais da saúde, que em todas as linhas, aqueles que buscavam nas suas pesquisas medicamentos e vacinas, naqueles que atendiam na linha de frente, aqueles indivíduos adoecidos, com imagens pulmonares graves. E a presença do Ministério Público, sem dúvida, foi um norte, muitas vezes, na orientação, porque todos os órgãos oficiais, todos os órgãos de ciência sofriam críticas. As perdas foram enormes. Amigos, parentes, vizinhos. A pandemia colocou todo mundo em casa de quarentena. Quase todo mundo. Muitos profissionais da linha de frente não puderam parar, mesmo aqueles que também perderam entes queridos, como o jornalista Leon Furtado. A vivência que eu tive era não só da minha família estar sofrendo tudo aquilo, inclusive com a falta de oxigênio. Afinal, tinha duas tias que estavam sofrendo já estavam internadas em um hospital aqui da capital amazonense e, ao mesmo tempo, eu tinha que acompanhar essa crise em todos esses hospitais. Eu acompanhei cada um dos procedimentos feitos com as duas tias, fiz o reconhecimento do corpo e eu sabia que todas elas estavam envolvidas por um plástico, dentro também do saco, aquele saco cinza, justamente para proteção de toda a família que fosse fazer ali aquele momento de despedida e que foi assim cerca de 2-3 minutos. A atenção do Ministério Público nesse momento foi essencial. Então realmente essas recomendações, essas orientações, elas foram essenciais para garantir pelo menos um estado de equilíbrio, de normalidade para aquele momento tão difícil aqui no estado. Já no início da pandemia, quando os médicos não sabiam nem ao certo o que realmente todos nós estávamos enfrentando, o Ministério Público Federal saiu na frente e criou o GIAC, Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia. Logo no início do meu trabalho na coordenação da primeira Câmara, eu já comecei um entendimento com o Conselho Nacional do Ministério Público, que tinha ali e tem até hoje, uma comissão de saúde. Por que nós tratávamos dessa questão em conjunto? Porque tem questões relativas à saúde, que são questões que parte são da atribuição do Ministério Público Federal, quando você fala de política pública de saúde, e tem outras questões que são da atribuição dos Ministérios Públicos estaduais. O GIAC tinha a missão de coordenar as ações de enfrentamento ao vírus no âmbito do Ministério Público Brasileiro, além de promover a articulação e diálogo de diversas instituições. O Gabinete Integrado era composto por representantes de todos os ramos do Ministério Público, distribuídos pelo país. Pelo menos 150 membros atuaram como focalizadores, com a tarefa de acompanhar o trabalho nos estados, levar informações tanto às pontas quanto ao GIAC e auxiliar na coordenação do trabalho nacional. Um desafio que se transformou num orgulho de todo o trabalho que a instituição construiu, a instituição não só o Ministério Público do Trabalho, a instituição Ministério Público Brasileiro, que de forma coordenada, mesmo reconhecendo as dificuldades daquele momento, que era um momento de muitas dúvidas. Veja, se hoje há dúvidas em relação ao Covid e como combatê-lo,
a gente tem que situar naquele cenário inicial que mal se conhecia a doença, mal se conhecia as consequências, inclusive para toda a sociedade, seja na seara da empregabilidade, da economia e principalmente na preservação de vidas. Foi um momento de muito trabalho, mas principalmente de muita articulação e eu posso dizer de muito resultado. Na verdade, a iniciativa do GEAC é muito inovadora e me parece até inédita no âmbito do Ministério Público Brasileiro, porque pela primeira vez se tentou fazer uma coordenação não apenas de um ramo do Ministério Público, mas sim de todos os ramos, uma vez que a pandemia tinha impactos em assuntos da competência do Ministério Público Federal, em assuntos da competência do Ministério Público Estadual, em assuntos da competência do Ministério Público do Trabalho em determinadas circunstâncias, e ao mesmo tempo era uma situação nova para todos, uma situação que ninguém sabia muito bem como poderia ser enfrentada, e mais ainda, uma situação que não se resolve com ordens, né? Não adiantava a gente ter ordens judiciais determinando A ou determinando B, porque em muitos casos, em muitas situações, as ordens não eram sequer exequíveis por causa das peculiaridades, das distintas carências que o país enfrentou ao longo da pandemia. O diálogo também tinha o intuito de evitar excesso de ações judiciais e de pedidos de informação que podiam acabar paralisando os profissionais que atuavam na linha de frente da pandemia. Quando o mundo enfrenta situações dessa natureza, que são tragédias, é preciso que haja uma centralidade na recepção das demandas e na percepção dos problemas e uma descentralização nas demandas que ocorrem de todo o país e na devolução dessas demandas por meio de soluções. A estratégia seria fundamental para enfrentar problemas como falta de leitos, máscaras e insumos, como você vai ver nas próximas reportagens da série especial.